Let's bow our heads now for prayer. Vamos inclinar nossas cabeças agora para orarmos. Our Heavenly Father, Nosso Pai Celestial, we thank Thee tonight for this another opportunity to come to worship You. te agradecemos nesta noite por esta nova oportunidade de virmos para te adorar. We are thankful to be alive and to have this great revelation of eternal life dwelling within us. Estamos agradecidos por estarmos vivos e por termos esta grande revelação da vida eterna que habita dentro de nós. And we've come tonight, Father, to study Thy Word together. E nós estamos aqui nesta noite, Pai, para estudarmos juntos a Tua Palavra. These great hidden mysteries that's been hid since the foundation of the world. Estes grandes mistérios escondidos que têm estado escondidos desde a fundação do mundo. And the Lamb is the only one that can reveal it to us. E o Cordeiro é o único que pode revelar isto para nós. I pray that He will come among us tonight. E eu oro para que Ele venha entre nós nesta noite and will take of His Word and reveal it to us, e tome de Sua Palavra e a revele para nós, that we might know how to be better servants to Him in this end times. para que possamos saber como sermos melhores servos para Ele neste tempo do fim. Oh God, as we see that we are now in the end times, Ó Deus, à medida que vemos que estamos agora no fim do tempo, help us to know our place, Lord. ajuda-nos a reconhecer nosso lugar, Senhor, And our frail being, and the certainty of the coming of the Lord soon. o nosso frágil ser e a certeza da breve vinda do Senhor. We ask it in Jesus' name. Amen. Pedimos isto no nome de Jesus. Amém. I believe it was David said, I was happy when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Eu creio que foi Davi quem disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. It's always a great privilege to come and the studying of the Word together gives us this great hope. Sempre é um grande privilégio vir e ao estudarmos juntos a palavra, nos dá esta grande esperança. Now there's many standing and I'm just going to hurry as quick as possible. Agora são muitos os que estão em pé, eu simplesmente vou me apressar o mais rápido possível. But I trust that you have enjoyed the presence of the Holy Spirit like I have in these last couple of times. Mas espero que vocês tenham desfrutado da presença do Espírito Santo como eu tenho nestas últimas duas vezes. And today I had something to happen that I haven't had for a long time. E hoje algo aconteceu que não acontecia há muito tempo. I was studying on this revelation here, on the opening of the seal. Eu estava estudando sobre isto, nesta revelação aqui, sobre a abertura do selo. Years ago I run through it here about some 20 years ago, I guess, or something like that. Anos atrás eu passei por isto aqui, cerca de uns 20 anos atrás, eu acho, ou algo assim. But somehow or another I never was just exactly satisfied. Mas de alguma maneira eu não estava exatamente satisfeito. Seemed like there was some things, especially in these seals, because those seals are the entire book. It's the book. Parecia que havia algumas coisas, especialmente nestes selos, porque estes selos são o livro todo. Veem? São o livro. The whole book is one book sealed. It starts, E o livro todo é um livro selado. Ele começa... for instance, if I had something here, I'd show you what I mean. Por exemplo, se eu tivesse algo aqui, eu lhes mostraria o que eu estou querendo dizer. Here is one seal. Aqui está um selo. That's one, and you roll it up like this, the way it was rolled. Esse é um, e você o enrola assim, da maneira que foi enrolado. And you roll it up in this manner, E você enrola desta maneira, and at the end there's a little piece sticking out like that.
E no final fica um pedacinho que se projeta assim. That's the first seal. Este é o primeiro selo. All right. Then that's the first part of the book. Correto. Então, essa é a primeira parte do livro. Then the next seal is rolled in this manner. Então, o próximo selo é enrolado desta maneira, Right to the side of it. bem ao lado deste. And it's rolled up in this manner like here. And then at the end, right here, there's another sticking out, means two seals. E é enrolado desta maneira como o foi aqui. Então, no final, bem aqui, há outro pedacinho projetado, significando 2 selos. And that's the way the whole Bible was rolled. E foi desta maneira que a Bíblia toda foi escrita, In scrolls. em pergaminho. And so, to break these seals, it opens the mysteries of the book. E então, ao romper estes selos, se abrem os mistérios do livro. Did you get to study in Jeremiah how he wrote that? Many of you taken it down last night. Vocês já estudaram em Jeremias como ele escreveu aquilo? Muitos de vocês o anotaram ontem à noite. How them seals were wrote and placed away for keeping until he returned after 70 years of the captivity. He was returned back and claimed his possession. Como aqueles selos foram escritos e armazenados para serem guardados, até que ele retornasse após os 70 anos de cativeiro, ele retornou e reclamou sua posse. I certainly like to study. There's no way to express it all. E com certeza eu gosto de estudar isto. Você não há maneira alguma de expressar isso completamente, Because it's an eternal word. porque é uma palavra eterna It's an eternal book. e é um livro eterno. Therefore, we just have to kind of hit the high places. Portanto, nós apenas temos que alcançar estes pontos principais. And today in studying, I've written down many scriptures so you can study it. E hoje, estudando, eu anotei muitas escrituras para que vocês possam estudá-las. And also in the tape, so reveal much of it as you study. E também, as fitas revelarão muito disto à medida que vocês forem estudando. And there's so many things, if I could just stand here at the platform and reveal it to you, the way it's revealed to me in the room, my. Se eu pudesse simplesmente ficar aqui na plataforma e revelar isto a vocês da maneira que me foi revelado no quarto, que coisa! It would be marvelous. Isto seria maravilhoso. But when you get here, you're pressed, and you just kind of jump over the things and try to just get the main part to the people that they might see it. Mas, quando chega aqui, a gente é pressionado e parece que a gente quer saltar sobre as coisas e tentar apenas obter a parte principal para que as pessoas possam ver isto. I certainly appreciate that song Brother Unrun just sang. Com certeza eu aprecio esse hino que o irmão Arwin acabou de cantar. Down from His glory. Desceu de sua glória. If He hadn't come from His glory, where would we all be tonight? Amen. Se ele não tivesse descido de sua glória, onde estaríamos todos nós esta noite? So we're thankful that He come down to help us. Então, estamos agradecidos por ele ter descido para nos ajudar. Now, with many standing, we'll just hurry right through in the best we can. I don't say we're going to hurry right through, but I mean we're going to get started as quick as possible. Agora, com muitos de pé, nós simplesmente nos apressaremos aqui o melhor que pudermos. Eu não digo que vamos nos precipitar através disso, mas quero dizer que vamos começar o mais rápido possível. And now, let us turn now after we've had the first chapter, second, third, and fourth, and fifth last night, and tonight we're starting on the 6th chapter of Revelation. E agora vamos abrir, tivemos o primeiro capítulo, segundo, terceiro, quarto e o quinto ontem à noite. E nesta noite vamos começar no capítulo 6 de Apocalipse. Now, as we study this chapter, we're referring different places, even to Old and New Testament alike, because the entire book is the revelation of Jesus Christ. Agora,
À medida que estudarmos este capítulo, estaremos nos referindo a diferentes lugares, mesmo no Velho e Novo Testamento, porque o livro completo é a revelação de Jesus Cristo. Veem? That's altogether the revelation of the Lord Jesus. The revelation of Jesus Christ. Tudo isto é a revelação do Senhor Jesus, a revelação de Jesus Cristo. It's God revealing Himself in the book. É Deus revelando-se no livro, Revealing Himself through Christ in the book. revelando-se através de Cristo no livro. And Christ is the revelation of God. E Cristo é a revelação de Deus. He come to reveal God because He and God were the same. Ele veio para revelar Deus, porque Ele e Deus eram o mesmo. God was in Christ reconciling the world to Himself. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. In other words, you never know just what God was until He revealed Himself through Christ. Por outro lado, você simplesmente nunca soube o que era Deus, até que Ele se revelou através de Cristo. And you can see. Então você pôde ver. I used to think years ago that maybe God was angry with me, but Christ loved me. Eu costumava pensar anos atrás que talvez Deus estivesse aborrecido comigo, mas que Cristo me amava. Come to find out, the same person, see? And Christ is the very heart of God. Descobri, são a mesma pessoa. Vejam, e Cristo é o próprio coração de Deus. And now, as we study this, we're comparing it now. Agora, enquanto o estudamos, a gente vai comparando isto agora. The first 3 books of the Bible of Revelation, Os primeiros 3 capítulos da Bíblia de Apocalipse, which we have pretty thoroughly combed that, os quais nós os esquadrinhamos completamente, is the church ages, são as eras da igreja, the 7 church ages. as 7 eras da igreja. Now these 7 church ages, 7 seals, 7 trumpets and vials and unclean spirits like frogs, and all this goes together. Agora, as 7 eras da igreja, 7 selos, 7 trombetas, taças e espíritos imundos como rãs, e tudo isto segue junto. I'd like to have a great big map and draw it all across the way I see it, just how each one takes its place. I've drawn it out on a little sheet of paper, but and everything so far is just exactly right. Que coisa! Como eu gostaria de ter um enorme mapa e desenhar tudo isto da maneira que eu vejo. Vocês sabem, exatamente como cada um toma o seu lugar. Eu desenhei isto em uma pequena folha de papel, mas você sabe, e tudo até agora está exatamente correto. The time and the ages as they have come and gone, and everything has blended in just perfectly right. E com o tempo e as eras, como tem vindo e passado, e tudo harmonizado perfeitamente correto. So it may not altogether be right, Então, pode ser que não esteja completamente correto, but it's the best that I know about it anyhow. mas de qualquer modo é o melhor que sei a respeito disso. And I know if I do my best, and I make a mistake in trying to do my best, and the best that I know of, God surely will forgive me for doing for the error if I have done wrong. But E eu sei se eu fizer o meu melhor e cometer um engano ao tentar fazer o meu melhor, e o meu melhor que eu saiba, com certeza Deus me perdoará por cometer pelo erro, se eu cometi erro. now those first 3 books is the first 7 church ages, and then we find out in the 4th chapter of Revelation, John is caught up. See? Agora, aqueles primeiros 3 livros são as 7 eras da igreja. E então descobrimos no capítulo 4 de Apocalipse que João é tomado. Veem? You see the churches, there's not too much said about the church ages. Nós vemos as igrejas. Não há muito dito em relação às eras da igreja. That's where I think that people are going to be so surprised.
É aí onde eu penso que as pessoas ficarão bastante surpresas. They're applying the church way over into the tribulation to those things that to happen. And as I said yesterday, the first thing you know, those tribulations will break in, and you'll wonder why was not the first coming was a rapture, and it'll be as it has been, it's past, and you didn't know it. Elas estão aplicando a igreja ao período da tribulação e às coisas que acontecem. E como eu disse ontem, a primeira coisa que você sabe é que aquelas tribulações irromperão e você vai ver e você vai querer saber porque não foi a primeira coisa a ver não foi o rapto. Isso será como foi então? Aconteceu e não souberam. Veem? Now there's not too much promise to that church, that Gentile church, the bride. Agora, não há muito prometido para essa igreja gentia, a noiva. Now, I want you to bear in mind, there is a church and a bride. Agora, não há muito prometido para essa igreja gentia, a noiva. Agora eu quero que você leve em mente a uma igreja e uma noiva. Veem? You always have to make it run in threes. Fours is wrong. Threes. 7s, 10s, 12s, 24s, 40s, 50s. Você sempre tem que ter isto em 3. 4 está errado. 3, 7, 10, 12, 24, 40 e 50. Those unbroken numbers, the Bible is... Nestes números inteiros, a Bíblia é... God runs His messages in numerals of the Bible. E Deus leva suas mensagens em numerais da Bíblia, nesses números. In those numbers. You get something that flies off of one of those numbers, you better watch. It won't come out right on the next thing. You got to bring it back here to where you start from. E se você obtém algo que foge de um destes números, é melhor você observar. Isso não terá êxito nas coisas seguintes. Você tem que trazê-lo de volta aonde você começou. Brother Vail, Brother Lee Vail, I think he's here. O irmão Lee Vail, eu acho que ele está aqui. We were talking the other day about people who are getting off a track. Estávamos falando outro dia a respeito de pessoas que saem do caminho. It's like shooting a target. If that gun is perfectly balanced, perfectly trained and sighted, it's got to hit the target unless that barrel moves or twists or vibration throws it off. And wherever a wind puff. É exatamente como atirar em um alvo. Se aquela arma está perfeitamente balanceada, com a mira e a pontaria perfeitamente ajustadas, ela tem que atingir o alvo, a não ser que o cano se mova, ou torça, ou vibrações atirem do rumo, ou seja o que for, ou um vento sopre. Wherever it starts off at, there's only one way to do is come back to where it left the track and it start again. If it's going to hit the target, if it doesn't, why? It just doesn't hit the target. Seja o que for que aconteça, só há uma coisa a se fazer, é voltar aonde você desviou e começar novamente. Se isto é para atingir o alvo, senão, ora, isto não atingirá o alvo. E esta é a maneira no estudo da Escritura, eu creio. Se descobrimos que começamos algo aqui e isto não sai corretamente, você vê que isto sim, nós cometemos um erro em alguma parte. Você tem que regressar. Você nunca calculará isto na sua mente. Isto apenas não. Acabamos de encontrar através das Escrituras que não há nenhum homem no céu ou na terra ou debaixo da terra, ou nunca houve, ou nunca haverá que possa fazer isso. Somente o Cordeiro pode fazê-lo. So, seminary, exclamation,
whatever it might be, is just nothing. See? Então, explicações de seminário, seja o que isto for, não significam nada. Veem? It takes the Lamb to reveal it. Se necessita do Cordeiro para revelar. That's all. Isto é tudo. So we trust that He will help us. Então confiamos que Ele nos ajudará. John caught up in the 4th chapter to see things which was, which is, and which is to come. João foi tomado no 4º capítulo para ver coisas que foram, que são e hão de vir. But the church finishes at the 4th chapter, Mas a igreja termina no 4º capítulo and Christ takes up the church, e Cristo toma a igreja, caught up in the air to meet Him, levando-a nos ares para encontrar-se com Ele. and does not appear again until the 19th chapter when He comes back. E não aparece novamente até o capítulo 19, quando Ele retorna As King of Kings and Lord of Lords como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, with the church. com a igreja. And now, I hope someday that we can get through it all, maybe before He comes. If we don't, we'll see it anyhow, so it doesn't matter. E agora, eu espero um dia podermos passar por tudo isso, talvez antes que Ele venha. Senão, veremos isso de qualquer modo. Assim sendo, não importa. Now, in this 5th chapter, the breaking of these seals. Agora, neste capítulo 5, o rompimento destes selos. And now, the 7th seal book, first we want to read the first seal. E agora, o livro selado 7 vezes. Primeiro queremos ler o primeiro selo. Last evening, the background just a little more. Ontem à noite, para fundamentar só mais um pouquinho, We find out that when John looked and seen that book still in the hands of the original owner, God. nós descobrimos quando João olhou e viu aquele livro que ainda estava nas mãos do dono original, Deus. You remember how it was lost? Você recorda como ele foi perdido? Adam. Através de Adão. He forfeited the book of life Ele perdeu o livro da vida for the knowledge of Satan and lost his inheritance. pelo conhecimento de Satanás e perdeu sua herança. Lost everything. Perdeu tudo. And no way for redemption. E não havia maneira para a redenção. Then God, made in the likeness of man, came down and become a redeemer to us. Então, Deus, na semelhança de homem, desceu e se tornou um redentor para nós, To redeem us. para nos redimir. And now we find out E agora descobrimos that in days past by, these things which was mysterious que estas coisas que eram misteriosas nos dias passados is to be opened up to us in the last days. devem ser abertas para nós nestes últimos dias. Now, we find out also in this Agora descobrimos também nisto that as soon as John heard this announcement que tão logo João ouviu aquele anúncio for the kinsman redeemer to come forth and to make his claims, para o parente redentor vir e fazer suas reivindicações, there was no man that could do it. não havia ninguém que pudesse fazê-lo. No man in heaven, no man on earth, no man beneath the earth. Nem um homem no céu, nem um homem na terra, ninguém debaixo da terra. No one was worthy even to look at the book. Ninguém era nem mesmo digno de olhar para o livro. Just think of that. Apenas pense nisto. No person at all worthy even look at it. Ninguém, de modo algum, era nem mesmo digno de olhar para ele. And John just started weeping. E João começou a chorar. He knew that there was no chance for redemption. Ele sabia que tudo aquilo, então não havia nenhuma chance para a redenção. Everything was failing. Tudo havia falhado. Quickly we find his weeping stopping. E rapidamente descobrimos que aquele choro parou. Quickly because it was announced by one of the four beasts, or the elders rather, Porque foi anunciado por uma das 4 bestas, ou melhor,
dos anciãos, one of the elders said, "Don't weep, John, um dos anciãos disse: Não chores, João, for the Lion of the tribe of Judah has prevailed." pois o leão da tribo de Judá tem prevalecido. In other words, overcome and is conquered. Em outras palavras, venceu e conquistou. John turning, he saw a lamb coming out. João se voltou, ele viu um cordeiro saindo. It must have been bloody and cut and wounded. It had been slain. Ele devia estar sangrando e cortado e ferido. Ele havia sido imolado. A lamb that had been slain. Um cordeiro que havia sido morto. And, of course, it was still bloody. E naturalmente ele continuava sangrando. If you'd have cut the lamb and Se você ferisse um cordeiro killed it the way that lamb was, anyhow, e o matasse da maneira que aquele cordeiro de todos os modos foi, hacked to pieces ele foi retalhado aos pedaços on a cross. em uma cruz. Spears in the side and nails in the hands and feet and thorns over the brow. Lanças no seu lado e cravos em suas mãos e pés e espinhos sobre a sua testa. He was in an awful condition. Ele estava em uma condição terrível. And this lamb come forth and went over to him that sat upon the throne. E este cordeiro veio e foi até aquele que estava sentado sobre o trono, That held the complete title deed of redemption. que segurava o completo título de propriedade da redenção. And the lamb goes and takes the book out of the hand of him that sat upon the throne. E o cordeiro foi e tirou o livro da mão daquele que estava sentado sobre o trono. And was struck and opened the seals and opened the book. E o tomou e abriu os selos e abriu o livro. And then when that happened, we found out there must have been a great something took place in heaven. E então o que aconteceu? Nós descobrimos que isso deve ter sido uma grande coisa aconteceu no céu. For the elders and the 24 elders, the beast and everything in heaven began to cry out, "Worthy." Pois os anciãos e os 24 anciãos e as bestas e todos no céu começaram a clamar: digno! And here come the angels that poured out the vials of the prayers of the saints. E eis que vieram os anjos e derramaram as taças das orações dos santos. The saints under the altar screamed out, "Worthy art thou, Lamb, for you have redeemed us." Os santos sob o altar gritaram: digno és tu, ó Cordeiro, pois tu nos tens redimido. And now you have made us kings and priests, and we shall rule on the earth. E agora tu nos fizestes reis e sacerdotes, e nós governaremos a terra. Oh my! Oh, que coisa! And that's so when he opened that book. E assim foi quando ele abriu aquele livro. You see, the book actually was planned and written before the foundation of the world. Você vê que o livro realmente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Amen. This book, the Bible, Este livro, a Bíblia, was really written before the foundation of the world. foi realmente escrito antes da fundação do mundo. And Christ, being the Lamb, was slain before the foundation of the world. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. And the members of his bride, E os membros de sua noiva, their names were put in the Lamb's book of life before the foundation of the world. seus nomes foram colocados no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. But it's been sealed up. Mas ele foi selado. And now it's being revealed. E agora está sendo revelado. Whose names were in there? Aqueles cujos nomes estavam ali. All about it. What a great thing. Tudo a respeito disso. Que grande coisa. And John, when he saw it, he said everything in heaven. E João, quando ele viu isso, ele disse: todos no céu, Everything underneath the earth.
tudo debaixo da terra. Everything heard him saying, Amen, blessings and honor. Todos clamando, amém, e bênçãos, e honra. He just really is having a great time. Ele realmente estava tendo um bom tempo. And for the Lamb was worthy. E pois o cordeiro era digno. And now, E agora, the Lamb is standing now tonight o cordeiro está de pé agora nesta noite, as we enter into this 6th chapter. enquanto nós entramos neste 6º capítulo. He's got the book in his hand and starting to reveal it. Ele tem o livro em sua mão e está começando a revelá-lo. And oh, I would have absolutely today, E eu absolutamente hoje, and I hope that people are spiritual. eu espero que as pessoas sejam espirituais. I would have had a horrible mistake on that Eu teria cometido um terrível erro sobre isso, if it hadn't been about 12 o'clock today when the Holy Spirit came in the room. se por volta das 12 horas hoje, o Espírito Santo não tivesse entrado no quarto And corrected me on something that I was writing down to say. e me corrigido em certas coisas que eu estava anotando para falar. I was taking it from an old context. E eu estava tirando aquilo de um velho contexto. I had nothing on it. I don't know what the second seal is. Eu nada tinha sobre isso. Eu não sabia o que o segundo selo é. No more than nothing. But I'd got some old context of something that I'd spoke on several years ago and wrote it down. Mas eu tinha alguns velhos contextos de algo que falei há vários anos atrás e anotei aquilo. And I had gathered this context from Dr. Smith, E eu reuni aquele contexto do Dr. Smith, many great outstanding teachers that I gathered in. muitos grandes mestres de projeção que eu havia reunido, And all of them believed that, so I wrote it down. e todos eles criam naquilo, então eu anotei. And I was fixing to say, well, I'll study it from that standpoint. E eu estava preparando para dizer, bem, agora eu estudarei isso a partir deste ponto de vista. And there about 12 o'clock in the day, E ali por volta das 12 horas do dia, the Holy Spirit just swept right down into the room and the whole thing just opened up to me there. o Espírito Santo simplesmente passou impetuosamente pelo quarto e a coisa toda simplesmente se abriu para mim. Of this first seal being opened. Ali estava isso. Vejam, este primeiro selo sendo aberto. I'm as positive as I'm standing here tonight Tão certo o quanto eu estou aqui de pé nesta noite, that this is the gospel truth that I want to say. I just know it. esse é o evangelho verdadeiro sobre o qual vou lhes falar, e eu simplesmente sei que é. Because if a revelation is contrary to the word, then it isn't revelation. Porque se uma revelação é contrário à palavra, então ela não é uma revelação. And you know, there's some of the stuff can look so absolutely true and yet isn't true. E você sabe, há algumas daquelas coisas que podem parecer absolutamente a verdade, e no entanto, não serem a verdade. Veem? It looks like it is, but it isn't. Parece que são, mas não são. Now, we find the Lamb with the book now. Agora nós encontramos o cordeiro com o livro, agora. And now in the 6th chapter we read. E agora no capítulo 6 nós lemos. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard as it were the noise of a thunder. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais, And one of the 4 beasts saying, Come and see. que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. And I saw and behold a white horse, E olhei e eis um cavalo branco, and he that sat on him had a bow, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, and a crown was given unto him, e foi-lhe dada uma coroa, and he went forth conquering and to conquer. e saiu vitorioso e para vencer. Now, that's the first seal, the one we're going to try, by the grace of God, to explain it tonight, by the very best. Agora este é o primeiro selo,
O que vamos tentar, através da graça de Deus, explicar esta noite da melhor... And I realize that a man trying to explain that is walking on dangerous grounds if you don't know what you're doing. E eu entendo que um homem tentando explicar isto está caminhando em terreno perigoso. Você não sabe o que está fazendo, vem? So, if it comes to me by revelation, I'll tell you so. Então, se isto veio a mim pela revelação, assim eu o direi. If I just have to take it to my own mind, I'll tell you that before I talk about it. Se eu tiver que tirar isso da minha própria mente, então eu lhes direi que assim o é, antes de eu falar sobre isto. But I'm just as positive as I'm standing here tonight that come afresh to me today from the Almighty. Mas eu estou tão certo quanto eu estou de pé aqui nesta noite, que isto veio novo a mim hoje, através do Todo-Poderoso. I'm not prone to just saying things like that when it comes to this part of the Scripture. Não sou propenso a simplesmente dizer coisas assim, quando vem a esta parte da Escritura. Eu estou... I hope you know what I'm talking about. Espero que você compreenda a respeito do que eu estou falando agora. Vê? You know, you can't say things Agora, você sabe, e você não pode dizer coisas... if something's supposed to be laying over here before it happens. Se algo deveria estar aqui antes que isso acontecesse, You can't say it till something lays it over there. você não pode dizer isso até que algo esteja ali. See? Are you reading? Are you listening to something? Vêem? Vocês estão compreendendo? Estão escutando? Vêem? Now, the seven seal roll book is now being released by the Lamb. Agora, os 7 selos, o livro enrolado, está agora começando a ser solto pelo Cordeiro. We approach that place tonight. God help us. Nós aproximaremos desse lugar esta noite. Deus nos ajude. As the seals are broken and released, the mysteries of the book are revealed. Enquanto os selos estão sendo rompidos e desprendidos, os mistérios do livro são revelados. Now, you see, this is a sealed book. Agora, veja você, este é um livro selado. We believe that, do we not? Agora nós cremos nisto, não cremos? We believe it is a sealed book. Nós cremos que este é um livro selado. We never know this before, Agora nunca soubemos disso antes. but it is. Mas é. It's sealed with 7 seals. Está selado com os 7 selos. That is, on the back of the book is sealed with 7 seals. E isto está atrás do livro. O livro está selado com os 7 selos. If we talk about this kind of book, Se estivéssemos falando a respeito desse tipo de livro, it would be like putting a strap across it. isso seria como colocar uma correia ao redor dele. 7 straps. 7 correias. But it isn't this kind of a book. Mas não é esse tipo de livro. It's a scroll. É um pergaminho. And then when the scroll is unwound, E então, quando o pergaminho é desenrolado, that's one. That laying right in the scroll is number 2. aquele é o número 1. Então, disposto bem ali no pergaminho está o número 2. And right here says what it is, but it's a mystery. E diz aqui exatamente o que é. Mas é um mistério. But yet we have probed in it, but remember, the book is sealed. Sem dúvida temos sondado. Mas recordem, o livro está selado. And the book is a book of mystery, of revelation. E o livro é o livro de mistério de revelação. It is the revelation of Jesus Christ. E é a revelação de Jesus Cristo. See? A book of revelation. Vejam, um livro de revelações. And now you know down through the age, man has probed and tried to get into that. E agora, você sabe que através da era, o homem tem investigado e tentado penetrar naquilo. We all have. Todos nós temos. And yet
One time I remember E certa vez eu recordo, if Mr. Bohannon had to be present or some of these people, I don't mean it by any insult. se acontece do Sr. Bohannon estar presente ou alguém de sua gente, eu não tenho a intenção de que isto seja um insulto. Mr. Bohannon is a bosom friend, E o Sr. Bohannon é um amigo íntimo. is the superintendent of public service, and I was working there. Ele era um superintendente do serviço público quando eu estava trabalhando ali. When I first got saved, I was telling about reading on the book of Revelation. Logo que eu fui salvo, eu estava lhe contando a respeito de ler o livro de Apocalipse. He said, I tried to read that thing. E ele disse, eu tentei ler aquela coisa. He said, and Mr. Bohannon was a fine man, Disse ele, e o Sr. Bohannon era um excelente homem. and he was a member of the church, and I don't know what all he belonged to, but E eu não sabia a qual delas ele pertencia, mas he said, I think that John must have had a red pepper supper that night. ele disse, eu acho que João deve ter tido um jantar com pimenta vermelha naquela noite And went to bed on a full stomach. e foi para a cama com a barriga cheia. I said to him, although it could have cost me John, E eu lhe disse, embora isto pudesse ter custado meu emprego, I said, aren't you ashamed to say that? eu disse, você não fica com vergonha de dizer isto? I was just a boy, but I said, aren't you ashamed to say that about the Word of God? Eu era apenas um jovem, mas eu disse, você não tem vergonha de dizer isso a respeito da palavra de Deus? See? Yet, as just a kid, no more than early, maybe 21, 22 years old, Vem, embora eu fosse apenas um jovem, não mais que talvez 21, 22 anos. work scarce, the depression on, but yet there was a fear in there when I slanted, heard any slant towards God's Word. It's truth. E o trabalho fosse escasso e houvesse crise econômica, mas mesmo assim havia um temor ali quando eu, injustiçado, ouvia injustiça em relação à palavra de Deus. Ela é a verdade, All truth. toda a verdade. So it was not even a dream or a nightmare. It wasn't John eat. Então não foi um sonho ou nenhum pesadelo, não foi o que João comeu. He was on the Isle of Patmos because he tried to put the Word of God into a book form and was exiled there by the Roman government. Ele estava na ilha de Patmos porque ele tentou colocar a palavra de Deus na forma de um livro e foi exilado pelo governo romano. And was on the island on the day of the Lord. E estava na ilha no dia do Senhor. And he heard behind him a voice of many waters and turned to look and he saw 7 golden candlesticks. E ele ouviu atrás de si uma voz de muitas águas e virou-se para olhar, e ele viu 7 castiçais de ouro. There stood the Son of God in between them. E ali de pé no meio deles estava o Filho de Deus. Now the book is a revelation. E então o livro é uma revelação. So a revelation is something that's made known of something. Então uma revelação é alguma coisa que é dada a conhecer em relação a algo. Something that's been revealed. Algo que tem sido revelado. And now, notice, so you won't forget it, E agora, observe, para que então você não se esqueça isto. it is closed up until the latter time. Isto está cerrado até o último tempo. Okay? Vem? The whole mystery of it is closed up until the latter times. We find that in the scripture here. Todo o mistério está cerrado até os últimos tempos. Nós encontramos isso na escritura aqui. Now, the mystery of the book are revealed when the seals are broken. Agora, os mistérios do livro são revelados quando os selos são rompidos. And when the seals completely are broken, the time of redemption is over because the Lamb left the intercession booth to walk out to take his claim. E quando os selos estiverem completamente rompidos, o tempo da redenção está terminado, porque o Cordeiro sai do posto de intercessão para reclamar os seus. He was a mediator between that. Ele era um mediador entre isto. But when the real revelation happens,
on the seals, Mas quando a verdadeira revelação acontece nos selos, as they begin to break, the Lamb is coming forth from the sanctuary. à medida que eles começam a se romper, o Cordeiro está vindo do santuário. According to the Word, we read it last night. Está de acordo com a palavra. Nós lemos isto ontem à noite. He come from out of the midst and took the book. Ele saiu do meio e tomou o livro. No, he's no more mediator because even they call him a lion. Então ele não é mais mediador, porque eles até mesmo o chamaram de leão. And that's the king. E este é o rei. And he's not a mediator then. E ele não é o mediador então. Although the actors of these seals begin at the first church age. Embora os personagens destes selos hajam começado na primeira era da igreja, Now remember, agora recordem, so you will get the background of it thoroughly if we can, or as thoroughly as possible. então você obterá o fundamento disto por completo, se pudermos, ou o mais completo possível. The actors, I'll place it like that because an actor is a man who changes mask. Os atores, eu colocarei isto assim porque um ator é um homem que muda de máscara. See? Veem? In this act tonight, we're going to see that it's Satan changing his mask. E neste ato, nesta noite, nós vamos ver que é Satanás mudando sua máscara. And all actors, E todos atores, Christ acting the part that he did when he becomes from a spirit to man, he only put on an actor's garment. Cristo desempenha o papel como ele o fez. Quando ele se tornou de um espírito a um homem, ele apenas colocou uma vestimenta de ator. Human flesh and came down in the form of a man Carne humana, e desceu na forma de um homem, in order to be a kinsman redeemer. a fim de se tornar um parente redentor. Now, see, it's only an actor's form. That's the reason they are all in parables and the way they are here, like beasts and animals, so forth. It's in an act. And these actors begin in the first church age. Agora veja você, é apenas uma forma de ator. Esta é a razão pela qual é tudo em parábolas e sim, e a forma que eles estão aqui como bestas e animais, e assim sucessivamente, é um ato. Estes atores começaram na primeira era da igreja. Because it was Christ revealing himself to the seven church ages. Porque era Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Now you understand it? Agora compreende você isto? All right, see, Christ revealing himself to the seven church ages. Correto. Vem Cristo revelando-se às 7 eras da igreja. Then, through these church ages, there's a great mess up comes along. Então, durante estas eras da igreja, ocorre uma grande confusão. Then at the end of the church age, the seventh angel's message is to pick up these lost mysteries and to give it to the church. Então, no final da era da igreja, a mensagem do 7º anjo deve apanhar estes mistérios perdidos e entregá-los à igreja. Amen. Veem? Now, we'll notice that. Agora nós observaremos isso. But not then revealed in their true state. Mas não revelados então em seu verdadeiro estado. Now, in the Bible times, Agora, nos tempos da Bíblia, the mysteries were there, os mistérios estavam ali. and they seen these things happen the way John saw it here. E eles viram estas coisas acontecerem da maneira que João as viu aqui. Now he said there is a white horse rider. Agora ele disse, há um cavaleiro no cavalo branco. But what the mystery of it is a mystery that goes with that rider. Now, what it was they didn't know. Mas o mistério disto é, havia um mistério que acompanhava aquele cavaleiro. Agora o que era aquilo, eles não souberam. But it's to be revealed. Mas é para ser revelado. But it is to be revealed after the Lamb leaves the Father's throne of his intercessory as kinsman
Redeemer. Mas é para ser revelado depois que o Cordeiro deixar o trono do Pai, de sua intercessão como parente redentor. I'm going to drop a little something in here. Eu vou deixar cair uma coisinha aqui. If anybody gets these tapes, Agora, se alguém pegar estas fitas, any man can speak whatever he wants to. He has a right to anything of his conviction. qualquer homem pode falar o que desejar. Ele tem o direito de falar qualquer coisa de sua convicção. But if a minister doesn't want this amongst his people, then tell him not to take it. Você sabe, se um ministro não deseja isto entre sua gente, então diga-lhes para não tomarem isto. But this is amongst the people that I have been sent to speak to. Mas isto é para as pessoas às quais eu fui enviado a falar. Therefore, I must reveal what is truth. See? Portanto, eu devo revelar o que é a verdade. Veem? Now, the Lamb in the time of intercessory back here, Agora, o Cordeiro no tempo da intercessão aqui atrás, he knew that there were names in there that was put in there from the foundation of the world. ele sabia que ali havia nomes que foram colocados ali desde a fundação do mundo. And as long as them names have never been manifested on earth as yet, he had to stay there as intercessor. E enquanto aqueles nomes não tivessem sido manifestados sobre a terra, ele tinha que permanecer ali como um intercessor. You get it? Você captou isto? Perfectly, predestination. Predestinação perfeita. See? All right. He had to stay there because he came to die for those that God had ordained to eternal life. Vem? Correto. Ele tinha que permanecer ali, porque ele veio para morrer por aqueles que Deus ordenou a vida eterna. Amen. See? By his foreknowledge, he saw him not by his own will. Vem, através de sua presciência, ele os viu, não através de sua própria vontade. His will was that none should perish. Sua vontade era que ninguém perecesse, But by his foreknowledge, he knew who would and who would not. mas através de sua presciência, ele sabia quem seria e quem não seria. Therefore, as long as there was one name that had never yet been declared in earth, Portanto, enquanto houvesse um nome que ainda não tivesse sido esclarecido, declarado na terra, Christ had to stay there as an intercessor Cristo tinha que ficar ali como um intercessor, to take care of that name. para cuidar daquele nome. But as soon as that final name had been splashed in that Clorox or bleach, Mas tão logo que aquele nome final tiver sido lançado naquele clorox ou alvejante, then his intercessory days was over. então seus dias de intercessão estavam terminados. Let him that's filthy be filthy still. Aquele que é sujo, que continue sujo. Let him that's holy, he's holy still. Aquele que é santo, que permaneça santo. And he leaves the sanctuary and then it becomes a judgment seat. Vem, e ele deixa o santuário e então se torna o trono de julgamento. Woe unto those outside of Christ then. Ai daqueles que estiverem fora de Cristo, então. Now, notice, but it's to be revealed when the Lamb leaves his intercessory place from the Father. Now, that's Revelation 5. Agora, observe, mas deve ser revelado quando o Cordeiro deixa o seu lugar de intercessão do Pai. Agora, isto é Apocalipse 5. Now, he takes the book of seals, or a book sealed with seals, breaks them, and shows them, look at the end of the age, now, after the intercessory is over. Ele toma um livro dos selos, o livro dos selos, ou melhor, um livro selado com selos, os rompem e os declara. Veja no fim da era agora, depois que acabar a intercessão, The church ages is done finished up. que as eras da igreja tiverem terminado. You come into the first age, the Ephesian age, reveal, sent the messengers. Ele veio na primeira era, a era de Éfeso, revelou, enviou o mensageiro. Notice what happens as we go along. Observe o que acontece enquanto seguimos. Here's the plan of it. Aqui está o plano.
the first thing happens, A primeira coisa que acontece, there is an announcement in the heavens first. What happened? há um anúncio primeiro nos céus. O que aconteceu? A seal is opened. Um selo se abriu. What is that? A mystery is unfolded. O que é aquilo? Um mistério é revelado. See? And when a mystery unfolds, then a trumpet sounds. Vem, e quando um mistério é revelado, então uma trombeta soa. It declares a war. Ele declara uma guerra. A plague falls. Uma praga cai. And a church age opens. E uma era da igreja se abre. See? What is the war part? Vem, qual é o papel da guerra? The angel of the church catches the mystery of God, not fully yet revealed, O anjo da igreja apanha o mistério de Deus, não completamente ainda revelado, but when he does, he catches this mystery of God, mas quando ele o faz, ele apanha este mistério de Deus, and then he goes forth to the people, after the mystery's been given to him, e então ele vai até as pessoas depois do mistério ter sido dado a ele. goes forth to the people. What does he do out there? Vai ao povo, o que ele faz ali fora? He begins to proclaim that message, Ele começa a proclamar aquela mensagem. and what does it start? A war. A spiritual war. E isso dá começo a quê? Uma guerra espiritual. And then God takes his messenger E então Deus toma o seu mensageiro with the elect of that age and lays them away asleep. com os eleitos daquela era e os faz dormir. And then he drops a plague upon them who rejected it. E então ele deixa cair uma praga sobre aqueles que rejeitaram aquilo. A temporary judgment. Um julgamento temporário. And then, after that is over, E então, depois que aquilo termina, then he goes on e então ele segue em frente. to denominate, bring in denominations and start off that man. E eles se denominam e fazem denominações e começam com a obra daquele homem, Work like of Wesley and all the rest of them. como a de Wesley e todo o restante deles. And then it gets all in a squabble again. Então tudo isso se torna uma querela novamente. And then another mystery comes forth. E então outro mistério vem. Then what happens? E então o que acontece? Another messenger arrives on earth for a church age. Outro mensageiro chega na terra para uma era da igreja. See? Then when he arrives, the trumpet sounds. Vem? Então quando ele chega, a trombeta soa. He declares war. See? Ele declara guerra. Vem? And then what happens? E então o que acontece? Finally, then he's caught away. Finalmente ele é tomado então. And then when he's laid away, then plague falls, destroys them, spiritual death hits the church and she's gone. That group. E então quando ele é colocado de lado, então a praga cai, os destrói. A morte espiritual atinge a igreja. E ela está acabada, aquele grupo. Then he goes on to another one. Oh, it's a great plan. E então ele segue adiante para uma outra. Oh, é um grande plano. Until he comes to that last angel. Até isto chegar aquele último anjo. Now he has no certain mystery. Agora ele não tem nenhum determinado mistério. But he gathers up all that's been lost in them other ages. Mas ele reúne tudo que se perdeu naquelas outras eras. All the truths that wasn't truly revealed yet. Todas as verdades que não foram realmente reveladas ainda. See, as the revelation comes, then he reveals those things in his day. Vejam, à medida que a revelação vem, então ele revela aquelas coisas em seu dia. If you want to read it, there it is, Revelations 10, 1 to about 4, you'll get it. Se você deseja ler isto, aí está. Apocalipse 10, 1 até por volta do 4. Você obterá isto. All right, see? Correto, vem. Takes the book and seals and breaks them and shows the seventh angel. Ele toma o livro e dos selos e os rompe e os mostra ao sétimo anjo.
For this alone the mysteries of God is the ministry of the seventh angel. Só para este, os mistérios de Deus, é o mistério do sétimo anjo. Now we just come through the church ages with even history to prove that. Agora nós acabamos de passar pelas eras da igreja. Mesmo a história prova isso. It is the angel's message of the seventh church. Bem, isso é a mensagem do anjo da sétima igreja. All right. Reveals all the mysteries that's been in the past. All the things in the past. Revelations 10, 1-7. Correto. Revela todos os mistérios passados, todas as coisas no passado. Apocalipse 10, de 1 a 7. That's to be. Isso é para suceder. I remember, in the days of the seventh angel, Agora recordem, nos dias do sétimo anjo, it's sounding forth, blasting forth the gospel trumpet. seu som sai, ecoa a trombeta do evangelho. He is to finish all the mysteries of God. Ele é o consumador de todos os mistérios de Deus. Just like here come forth in the early church ages. Exatamente como veio aqui nas eras da igreja primitiva. We'll get it after a while, a doctrine. Nós entraremos nisso daqui a pouco, uma doutrina. Then it becomes a saying first, then a doctrine. E então isso primeiro se tornou um dito, então se tornou uma doutrina. And then become a statute, then become a church. And through the dark ages, E então se tornou num estatuto, então se tornou numa igreja, e foi através das eras negras. and through the dark ages, and out of the dark ages come the first Reformation, Luther, E das eras negras veio o primeiro reformador, Lutero, and he brought with him all kinds of mysterious things that happened during that church age. e ele trouxe consigo todos os tipos de coisas misteriosas que aconteceram durante aquela era da igreja. All back in there, then, but he never finished it up. Tudo de volta ali então, mas ele nunca terminou. Then along come Wesley with sanctification, Então em seguida veio Wesley com a santificação, got some more of it, obteve mais daquilo, still never finished it, left loose ends everywhere. mas mesmo assim nunca concluiu, deixou pontas soltas por todas as partes, Such as sprinkling instead of baptism. tais como a aspersão em vez do batismo. Luther took Father, Son, Holy Ghost instead of the Lord Jesus Christ. E Lutero tomou Pai, Filho e Espírito Santo em vez de Senhor Jesus Cristo. All these different things. Todas essas diferentes coisas. Then along come the Pentecostal age with the baptism of the Holy Spirit. Então em seguida veio a era pentecostal com o batismo do Espírito Santo. And they habaged down on that. E eles surrupiaram aquilo. Now there cannot be no more ages. Agora não pode haver mais eras. That's all of it. Estas são todas. That's the Philadelphia, the Laodicea age. Esta é Filadélfia, ou melhor, a era de Laodiceia. But then Mas então we found in the studying of the Scripture nós encontramos no estudo da Escritura that the messenger to the age come right at the end of the age, every time. que o mensageiro para a era vinha no final da era, todas as vezes. Paul come at the end of the age. Paulo veio no final da era. We find out that Irenaeus comes at the end of the age. Nós descobrimos que Irineu veio no final da era. Martin, end of the age. Luther, the end of the Catholic age. And Wesley at the end of the Lutheran age. Martim no final da era. Lutero no final da era católica. E o que mais? Wesley no fim da era luterana. And Pentecost at the end of the age of sanctification, to the baptism of the Holy Ghost. E os pentecostais no fim da era da santificação, através do batismo com o Espírito Santo. And at the end of the Pentecostal age, E no final da era pentecostal, we are supposed to receive, according to the Word, as God help me tonight to show you, do you hear? estamos supostos a receber de acordo com a palavra, segundo a ajuda que Deus me der nesta noite para lhes mostrar aqui, That we are to receive a messenger. que nós estamos para ver, receber um mensageiro.
that will take all those loose ends out there and reveal the whole secret of God. Um mensageiro que tomará todas aquelas pontas soltas que estão sobrando ali e revelará todo o segredo de Deus. For the rapturing of the church. Para o rapto da igreja. And then there's coming forth 7 mysterious thunders that's not even written at all. E então vem 7 trovões misteriosos que nem mesmo estão escritos. Right. Isso é certo. And I believe that through those 7 thunders E eu creio que através destes 7 trovões will be revealed in the last days será revelado nos últimos dias in order to get the bride together for rapture and faith. a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. Because what we got right now, we wouldn't be able to do it. Porque com o que temos neste momento agora, nós não seríamos capazes de fazê-lo. There's something we've got to step farther. We can't have enough faith for divine healing hardly. Aí está algo. Devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. We've got to have enough faith to be changed in a moment. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento. Be swept up out of this earth. And we'll find that after a while, the Lord willing, find where it's written. E sermos tirados desta terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Then all the judgments of these evildoers, Então todos os julgamentos destes obradores de maldade. I see down through the ages that these seals has been breaking Agora veja, através das eras destes selos, têm sido abertos. until now the last seal is broken. Até agora, enquanto o último selo é rompido. And now, as they have been watching in on these seals and just presuming what they were doing, E agora, enquanto eles têm observado estes selos e apenas presumindo o que eles estavam fazendo, now at the end of the ages, of the church ages, agora no final das eras da igreja, all these evildoers take place and head up in the tribulation. todos estes obradores de maldade tomarão lugar, se dirigirão à tribulação. All of these evildoers of the 7 seals has been working mysterious in the church. Todos estes obradores de maldade dos 7 selos que têm operado misteriosamente na igreja. And we'll find out in a minute, E descobriremos em um minuto it even worked in the name of a church. que eles até mesmo trabalharam no nome da igreja. They call themselves a church. Eles chamam a si mesmo de igreja. You just see if that isn't right. Você simplesmente veja se isto é certo ou não. No wonder I've been so against denomination, not knowing why. Não é de se admirar que eu tenha sido tão contra as denominações, não sabendo por quê. Vem. They end up, Eles terminam. now it starts back here in a mile form, this keeps getting worse and worse, on down until Agora, isto começa aqui atrás de uma forma suave e simplesmente continua piorando até... people go right into it, saying, oh yes, this is just fine, but in the last days these things are made known. E as pessoas entram nisto dizendo, oh sim, isso é simplesmente ótimo, mas nos últimos dias, estas coisas são conhecidas. And they finally go so bad until they go plumb into the tribulation period. E eles estarão piores, de modo que entrarão diretamente para o período da tribulação. And how can a man say that the bride of Christ goes into the tribulation? I can't understand it. Yeah. E como pode um homem dizer que a noiva de Cristo passará pela tribulação? Eu não posso entender isto, vem? She's tucked away from the tribulation. Ela é levada para longe da tribulação. If the church has been judged, and they have judged themselves, and have accepted the blood, Se a igreja tem sido julgada, e eles têm julgado a si mesmo, e têm aceitado o sangue, how can God judge a man that's perfectly, totally sinless? como
pode Deus julgar um homem que está perfeitamente, totalmente sem pecado? You say there's no such a person. Você diz, não existe tal pessoa. Every born again believer, true believer, is perfectly, absolutely sinless before God. Cada crente nascido de novo, verdadeiro crente, está perfeito e absolutamente sem pecado diante de Deus. He's not trusting in His Word. And the blood of Jesus that His confession is dropped into. Ele não está confiando em suas obras. Essa sua confissão foi derramada no sangue de Jesus. The Bible says so. Assim diz a Bíblia. See? Vem? He that is born of God does not commit sin. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, Or he cannot sin. pois ele não pode pecar. How can you make a man a sinner when the breach of the blood of Jesus Christ is between him and God? Como pode você dizer que um homem é pecador quando o alvejante do sangue de Jesus Cristo está entre ele e Deus? That would scatter sin till there be nothing left of it. See? Desintegrando o pecado até não sobrar nada dele. Vem? How can the pure blood of Christ ever let a sin pass there? He cannot. Como pode aquele puro sangue de Jesus Cristo alguma vez deixar um pecado passar por ali? Ele não pode. Jesus said, "Be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect." Jesus disse, sede pois perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. And how could we even start the thought of being perfect? But Jesus required it. E como poderíamos alguma vez pensarmos em sermos perfeitos, mas Jesus requereu isto. And if Jesus required it, He's got to make a way for it. E se Jesus requereu isto, ele teve que prover um caminho para isto. And He has His own blood. E ele o fez, o seu próprio sangue. Now, reveals all the mysteries that's gone on in the past. Agora, revela todos os mistérios que estavam no passado. Now the thought is here at the end time. Agora, o pensamento está aqui, no fim do tempo. That the mysteries that begin way back long ago has come down through the church ages. Quando os mistérios que começaram há muito tempo atrás e têm vindo através das eras da igreja. Is to be revealed here at the breaking of the seal. Deverão ser revelados aqui no rompimento dos selos, Here at the last days. nos últimos dias. After the time of intercession just about finished. At that time. Depois que o tempo da intercessão está quase terminado, nessa ocasião. Then the judgments wait for those who are in the back. They go on out into that. Então os juízos são reservados para aqueles que ficaram para trás. That is, after the bride has been taken from the scene. Eles entrarão naquilo, isto é, depois da noiva ter sido tirada de cena. Oh, let's just read a scripture. Y'all like to put out some of the scriptures? Vamos apenas ler uma escritura. Todos vocês gostam de anotar as escrituras? Let's take 2 Thessalonians just a moment. Vamos tomar 2 Tessalonicenses só por um momento. And look here just a minute. It's such a beautiful picture here. E olhar aqui só por um minuto. É um quadro tão lindo aqui. I like it. Eu gosto dele. And let's see. Yes, 2 Thessalonians. E vamos ver. Sim, 2 Tessalonicenses. And I want the second chapter of 2 Thessalonians. E eu quero ler no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. And the 7th verse. E o versículo 7. Let's see, 2 Thessalonians 2 and 7. Vejamos, 2 Tessalonicenses 2, 7. I think that's right. Now I was writing this down, quivering and shaking. Eu acho que isso está correto. Agora, eu estava anotando isto, estremecendo e vibrando. The mystery of iniquity is already worked. O mistério da justiça opera. Only he who liveth will live until he be taken out of the way. Somente há um, agora que resiste, até que do meio seja tirado. Who? Quem? He that liveth. Aquele que resiste. See?
Veem? See, a mystery, the mystery of iniquity. Veja, um mistério. O mistério da iniquidade. Way back in that very first church age here. Lá atrás, na própria primeira era da igreja, aqui Here's Paul writing saying that the mystery of iniquity. Aqui está Paulo escrevendo, dizendo isso. O mistério da iniquidade. What is iniquity? O que é iniquidade? Iniquity is something that you know you ought not to do and you do it anyhow. Iniquidade é algo que você sabe que não devia fazer e você faz de qualquer modo. And Paul said there's such in the earth today, workers of iniquity. E Paulo disse que os tais estavam na terra então, obradores da iniquidade. Oh, we're going to get to let's just read that piece. Let's start up a little farther, the third verse. Oh, se você... Nós vamos pegar Vamos apenas ler aquele pedaço. Começaremos um pouquinho adiante, no terceiro versículo. Let no man deceive you by any means. Ninguém de maneira alguma vos engane, For that day shall not come except there come a falling away first. porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. And that man, man of sin, be revealed, the son of perdition. E HOMEM se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Right. Isso é correto. Who opposes and exalts himself above all that's called God, O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, or that is worship, so that he, as God, sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. ou se adora, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, Remitting sins. perdoando o pecado. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? I'd like to sit under some of these teachings. Eu gostaria de me colocar sobre alguns de seus ensinamentos. But you? Não gostaria você? And now you know E agora vós sabeis what withholdeth that he might be revealed in his time. o que detém para que o seu próprio tempo seja manifestado. Not then, see, not then, but in his time. Não então, vejam, não então, mas em seu próprio tempo. See, at the breaking of that seal, Vejam, no rompimento daquele selo. we know exactly what it was. Nós sabemos exatamente o que foi. Who is this man of iniquity? Who is this man of sin? This fellow that's a working iniquity. Quem é este homem da iniquidade? Quem é este homem do pecado? Este sujeito que está praticando a iniquidade. But he be revealed in his time. Seja manifestado em seu próprio tempo. For the mystery of iniquity does already work. Porque já o mistério da injustiça opera. Deceivers, you see. Deceiving the people off into something. Enganadores, você vê. Enganando as pessoas com alguma coisa. See? Vejam, Only he, God, that letteth will let until he, somente Deus, aquele que resiste até que the church, Christ the bride, be taken out of the way, a igreja, Cristo, a noiva, seja tirado. and then shall the wicked one be revealed. E então será revelado o iníquo, At the breaking of the seal, at his time. no rompimento do selo em seu tempo. Paul said, not in my time, but in the time when he'll be revealed. Paulo disse, não no meu tempo, mas no seu tempo ele será revelado. See? Veem, Whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth. a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca. We're going to get to that after a while. Nós vamos entrar naquilo daqui um pouco. The spirit of his mouth. Assopro da sua boca. Watch what that is. Observe o que é aquilo. And shall destroy with the brightness of his coming. E aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Even him whose coming is after the working of Satan. A esse cujo a vinda é segundo a eficácia de Satanás. Him, a man. Ele,
Ele, um homem, whose working is after the working of Satan, cuja obra é segundo a eficácia de Satanás, with all power and signs and lying wonders, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, and with all deceivedness of unrighteousness, deceiving people by unrighteousness, in them that perish. e com todo o engano da justiça, enganando o povo através da injustiça, para que os pereçam. Not this bride, Não esta noiva, and them that's looking for such a thing. aqueles que estão procurando por tal coisa. Because they receive not the love of the truth, Porque não receberam o amor da verdade. and Christ is the truth, E Cristo é a verdade, and Christ is the Word, e Cristo é a palavra, but they're going to have a creed, mas eles preferem ter um credo, that they might be saved, para se salvarem. and for this cause God has sent them strong delusion, that they should believe a lie. E por isto, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. It should be translated there, as I looked in the lexion, the lie. Not a lie, the lie. Isto deve ter sido traduzido ali, pois olhei no Léxicos, a mentira, não uma mentira, a mentira, Same one he told Eve. a mesma que ele contou para Eva, That they might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. para que eles sejam julgados, todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. What a statement. Que afirmação! Wow. Que coisa! After the bride is taken away, Depois da noiva ser tirada, then this man of sin will reveal himself. então este homem do pecado revelará a si mesmo. She, the true bride of Christ, has been elected out of every church age. Ela, a verdadeira noiva de Cristo, tem sido eleita dentre cada era da igreja. Now, the other day I made a statement the bride could go home and you never know anything about it. Agora, outro dia, eu fiz uma afirmação. A noiva poderia ir para o lar e você nunca saberia nada sobre isto. That's true. Isto é verdade. Somebody said, well, Brother Branham, Alguém disse, bem, irmão Brana, that would be a mighty small group. esse seria um grupo bem pequenino. Jesus said, as it was in the days of Noah. Jesus disse, como foi nos dias de Noé. You talk to him about it. Agora, fale você com ele a respeito disto. Veja, Wherein 8 souls were saved by water. onde 8 almas foram salvas pela água. So shall it be in the coming of the Son of Man. Assim também será na vinda do Filho do Homem. If they was 800 went in the rapture tonight, you'd never hear a word about it tomorrow, the next day or no other time. Se 800 fosse no rapto nesta noite, você não ouviria nenhuma palavra acerca disto amanhã, ou no dia seguinte, ou no outro tempo. They'd be gone, you didn't know nothing about it. Eles iriam e você nunca saberia nada a respeito disto. It'd just be the same thing. Vejam, isso seria a mesma coisa. What am I trying to say? I'm not trying to scare you, wear you. I want you to be on your toes. O que eu estou tentando dizer? Eu não estou tentando lhe assustar, lhes causar preocupação. Eu quero que vocês estejam apercebidos. Be ready, watching every minute. Quit your nonsense. Just get out to business with God. Estejam prontos, observando a cada minuto. Parem com suas tolices. Apenas levem Deus a sério. Because it's later than you think. Porque é mais tarde do que vocês pensam. Now remember, the true bride. Agora recorde, a noiva verdadeira. Now there is a false bride. Agora existe uma noiva falsa. We get that in Revelation 17. Nós temos isso em Apocalipse 17. He said, I am a widow and have no need of nothing. Ela disse, sou uma viúva e de nada tenho falta. See? Sitting up on the scarlet cold beast and so forth, the beast leather. Veja você, assentada sobre uma besta escarlata, ou melhor, a besta e assim por diante. Now, but the true bride
will be made up of thousands times thousands of people. Agora, mas a noiva verdadeira será formada de milhares vezes milhares de pessoas. But it will be the elect out of every church age. Mas ela será escolhida de cada era da igreja. Every time a message went forth and the people believed it and accepted it and all the light it was, Toda vez que vinha uma mensagem e as pessoas criam nela e aceitavam em toda a luz que ela tinha, when they were sealed away until that day of redemption. elas eram seladas até aquele dia de redenção. Jesus speaks the same thing when he said, the sound come and the seventh watch, that's the last church age. Não falou Jesus a mesma coisa quando ele disse, o clamor veio na sétima vigília? Aquela é a última era da igreja. Okay? And said, behold, the bridegroom coming, go out to meet him. Vem e disse, eis aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Then the sleeping virgin come, E então veio a virgem Nécia, rubbed her eyes and said, esfregando seus olhos e disse, suppose I already has some of that oil too. eu acho que devia ter um pouco daquele azeite também. So, maybe you better have some. Então talvez seja melhor termos um pouco. And the real true bride said, we just got enough for ourselves. E a verdadeira noiva ali de pé disse, nós temos apenas o suficiente para nós mesmas. We just got enough to get in ourselves. Nós temos apenas o suficiente em nós mesmas. We can't give you nothing. If you want something, you go pray up. Não podemos lhe dar nada. Se você quer um pouco, vá orar. And while she was gone, the bridegroom come. Enquanto ela foi, veio o noivo, vê? And in went the bride. E a noiva entrou. And then the remnant there, the ones that were absolutely virgins, the church was left outside. E então aquele remanescente ali, aqueles que eram absolutamente virtuosos, a igreja, foi deixada do lado de fora. And he said, E ele disse, there will be weeping and wailing and gnashing of teeth. ali haverá choro, lamento e ranger de dentes. Now, that's the elect. Vejam, agora este é o eleito. And when the sound come, the bridegroom cometh. E quando veio o clamor, aí vem o noivo, Then, every one of those that slept down through those ages awakened. então cada um daqueles que estavam dormindo através daquelas eras despertou. Everyone. Cada um. See, it isn't God as we'd think just go to hunt out a few thousand people of this age and take them. Veja, não é como pensamos. Deus vai buscar no meio de uns poucos milhares de pessoas desta era a uns quantos e tomá-los. It's the very elected out of every age. É o próprio eleito de todas as eras. And that's the reason Christ has to stay on the meter row seat back here as an intercessor until the last one comes in at the last age. Esta é a razão pela qual Cristo tem que permanecer no lugar de mediação ali atrás como intercessor, até que o último entre na última era. And these revelations out of what has been breaks forth upon the people and they see what's happened. Então estas revelações do que isto tem sido irrompem sobre as pessoas e elas veem o que aconteceu. You get it now? Veem? Você entendeu isto agora?